O rei Dário respeitava e gostava de Daniel. Por isso, colocou-o como um dos principais ministros do seu reino. Daniel era o melhor e o mais competente. O rei chegou a pensar em colocar Daniel como a mais alta autoridade do governo. Então, os outros ministros começaram a sentir inveja, ciúmes de Daniel. Tentaram acusá-lo de ser mau administrador, mas não conseguiram, porque Daniel era fiel, honesto e justo. Sabendo da fé e do amor que ele tinha pelo Senhor, os inimigos de Daniel planejaram uma armadilha. Bora pra historinha? Historinha de hoje! Daniel no meio dos leões. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha a tia Vânia virtual para contar mais uma historinha bíblica para vocês. Vamos lá? Na época de Daniel existia um rei chamado Dário. Ele era um rei bom e gostava de Daniel, porque ele era diferente de todos. O rei Dário precisava de ajuda, já que o reino que ele tomava conta estava crescendo. Por conta disso, ele nomeou 120 pessoas para governar todo o reino. Toda essa gente, 120 pessoas, deveriam sempre prestar contas a Dário, para que ele soubesse o que estava acontecendo no seu reino. Dário queria que o serviço fosse feito direitinho. Por isso, ele escolheu 3 supervisores para observar bem de pertinho o trabalho das 120 pessoas. E aí, é aí que entra Daniel, um homem diferente de todos no reino. Dário coloca Daniel como um dos supervisores. A Bíblia diz que Daniel era tão bom que se destacou de todos em seu serviço, porque fazia bem feito e com excelência. Daniel era tão bom que começou a despertar a inveja nas outras pessoas. A inveja é algo muito ruim, crianças, e pode destruir tudo à sua volta. Daniel estava apenas fazendo o seu trabalho, mas aqueles que eram para ser seus amigos começaram a odiá-lo, porque não eram como Daniel. De tanta inveja, as pessoas que não gostavam de Daniel começaram a bolar um plano para eliminar Daniel, já que ele era sempre o melhor. As 120 pessoas que cuidavam do reino e os supervisores começaram a procurar defeitos em Daniel, mas não encontravam nada. Procurava aqui, procurava ali e nada. Daniel era bom no que fazia e parecia que não fazia nada que pudesse tirá-lo do caminho. Daniel vivia num lugar onde todos eram bem diferentes dele. Daniel adorava a Deus e sempre orava, 3 vezes ao dia, para ser exato. As pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso e então tiveram uma ideia e a colocaram logo em execução. Eles chegaram até o rei Dário e disseram: "Ó rei Dário, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os conselheiros, os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões." O rei Dário não sabia que esse pedido fazia parte de um plano para matar Daniel. Sendo assim, o rei aceitou o decreto. Quando Daniel ficou sabendo que durante 30 dias não poderia falar com Deus, sabe o que ele fez? Continuou orando, porque sabia que o Deus a quem ele orava era poderoso. Daniel continuou a orar como fazia todos os dias, 3 vezes ao dia
ele orava. Mas agora as pessoas que não gostavam dele ficaram espionando e esperando que Daniel orasse. E assim que Daniel começou a orar, eles foram correndo falar com o rei, dizendo que Daniel estava desobedecendo o novo decreto, que não poderia adorar a nenhum outro Deus. O rei Dário, quando ouviu isso, ficou preocupado e durante todo o dia tentou de tudo para que Daniel não fosse parar na cova dos leões. O rei tentou, mas ele havia assinado o decreto que não poderia voltar atrás. O rei Dário, triste, mandou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. Mas, com muita tristeza, o rei, que gostava muito de Daniel, disse: "Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre!" Durante a noite toda, o rei Dário não comeu e nem bebeu nada, nem conseguiu dormir, de tanto que estava preocupado com seu amigo Daniel. Assim que o dia amanheceu, o rei correu para a cova dos leões e deu um grito aflito: "Daniel, será que seu Deus, a quem você serve, pode livrá-los dos leões?" E Daniel respondeu com alegria: "Ó rei, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões." O rei, muito feliz, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. E não havia nenhum ferimento em Daniel, porque ele havia confiado em Deus. E assim Deus livrou Daniel da cova dos leões. E sabe o que aconteceu com quem queria o mal para Daniel? O rei mandou que jogasse aos leões. E eles morreram por conta da inveja que tomou conta de seus corações. Foi triste, mas a inveja destrói tudo à sua volta. Por isso, aquelas pessoas morreram. Então o rei Dário assinou outro decreto, dizendo que todos, mas todos do reino deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Quando você ora, você fica perto de Deus. Por isso, a oração deve ser feita todos os dias, para que você e Deus se tornem bem próximos e sejam amigos, assim como Deus e Daniel eram. Porque Deus também quer ser seu amigo. Ele deseja cuidar de você como cuidou de Daniel. É claro que Daniel tinha medo dos leões. Quem não tem? Mas a sua confiança em Deus era muito maior do que seu medo. E ele só pôde confiar assim, porque todos os dias, 3 vezes ao dia, conversava com Deus. Quando você decidir orar todos os dias, pode ter a certeza que Deus irá ficar cada vez mais próximo de você. E não se preocupe se tentarem te fazer mal, ou a você ou a sua família. Porque aqueles que são amigos de Deus, Deus guarda, cuida e protege. Que linda essa história! E quanto aprendizado nós aprendemos aqui com essa historinha, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa historinha, tá bom? Eu desejo para vocês uma semana abençoada. Fiquem com Deus e eu já espero vocês na próxima historinha. Beijinho, beijinho e tchau, tchau!